Oi, tudo bem? Meu nome é Vitorino Vila, eu sou profissional de TI, atuo tanto na área de consultoria quanto na área de educação. E na minha atividade profissional, eu deparo sempre com desafios, seja a instalação de um software, seja a configuração de um software já instalado, ou até mesmo a implementação de uma determinada rotina, de um determinado programa para resolver um problema muito específico. E quando deparo com esses desafios, eu vou na internet e busco nos fóruns de tecnologia, no YouTube ou em outras fontes a solução daquele problema. Por isso, eu resolvi gravar vídeos mostrando os passos bem detalhados dos problemas que eu consegui resolver. Porque pode ser que o problema que eu estou tendo é o problema que você está tendo. Eu não sou expert, nem conheço a fundo os assuntos que eu vou estar mostrando para vocês. Simplesmente vou reproduzir aquilo que para mim deu certo. Tá legal? E aí, claro, para ajudar aqui a gente, você deixa aí um like aí sobre esse vídeo, caso você goste, e também faça a inscrição aí no canal para que você seja avisado de novos vídeos que forem publicados. Tá legal? Então é isso aí, gente. Obrigado, vamos nessa. Vamos pro vídeo de hoje. Então tá, o meu desafio de hoje é fazer a instalação do Microsoft SQL Server e do Microsoft SQL Server Management Studio. Esses dois softwares, o primeiro é o banco de dados relacional da Microsoft e o segundo é o IDE, é a interface que eu utilizo para acessar esse banco de dados. Há algum tempo atrás eu deparei com esse desafio porque eu precisava ter tanto esse banco de dados quanto esse IDE na minha máquina de trabalho para poder fazer o desenvolvimento de um sistema para um cliente meu que queria usar esse tipo de banco. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar na internet e baixar o Microsoft SQL Server, a versão mais atual, né? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais atual disponível é a 2019. Mas eu verifiquei que a instalação de outras versões, o processo é muito parecido. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu browser e vou procurar aqui por Microsoft SQL Server Download. Bem, normalmente eu vou procurar aqui um site da Microsoft, porque sempre aparece sites de anúncios e propagandas. Eu tenho aqui download do SQL Server. O SQL Server apresenta para mim três tipos de instalações. O SQL Server no Azure, no Edge e na infraestrutura local. Mas nós não vamos utilizar nenhum desses três. Nós vamos fazer o download de uma edição especializada gratuita. E nós temos dois tipos: desenvolvedor e express. O desenvolvedor, como o próprio nome diz, é para você que está desenvolvendo ou aprendendo a utilizar o banco de dados. Você pode baixar ele, instalar ele e utilizar ele, desde que você não utilize essa versão para ganhar dinheiro, para assuntos comerciais. Ou o SQL Express, que é uma versão que você pode utilizar em sistemas, você pode utilizá-la comercialmente, porém ela tem limitações. Vamos utilizar o SQL Server versão desenvolvedor. Para isso, vou clicar no botão Fazer Download agora. Ele vai fazer download de um software que vai abrir a interface de instalação. Clicando nesse software que foi baixado, eu vou ter essa caixa de diálogo que está sendo mostrada aqui agora. Ele vai preparar isso para mim. Essa parte da instalação depende muito da sua velocidade de internet, da máquina em que você está trabalhando.
tá bom? Eu estou gravando o vídeo ao vivo, então o tempo que eu demorar para fazer o download ou a preparação vai estar aí sendo exibida para vocês. Caso vocês queiram, vocês podem dar uma adiantadinha aí na barrinha do seu vídeo para poder ir avançando. Então ele por enquanto está preparando aí o meu ambiente para fazer a instalação. Pronto. Ele preparou e me mostrou 3 pontos específicos: básico, personalizado e baixar mídia. O baixar mídia, ele vai baixar o instalador para que, caso você queira fazer instalações em outros lugares. Eu vou utilizar o personalizado, porque a gente pode fazer a configuração do ambiente. Então vou clicar aqui em personalizado. Ele vai me colocar aqui um diretório onde a mídia será baixada. Aqui eu seleciono o idioma que eu quero fazer a instalação do software. Ele vai baixar aqui mais ou menos esse tamanho aqui, tamanho de download quase 1,5 GB. E eu vou clicar aqui em instalar. Então nesse ponto o download é inicializado. E aí, claro, da mesma maneira que alguns minutos atrás, a velocidade de internet da sua conexão, ela é muito importante para que essa barra corra mais rápida ou demore um pouco mais, ok? Então a minha instalação já está aí mais ou menos quase em 50%. Eu estou conseguindo hoje uma boa velocidade da internet, tá bom? Ótimo, porque aí a gente consegue avançar rápido nessa fase da instalação. Então já foi assim mais do que 50%, né? E aí embaixo ele vai mostrando aqui algumas informações do produto que a gente quase nunca lê, né? Quase nunca a gente acompanha o que está escrito aqui. Tá legal? Bem, estamos quase lá. E aí já me adiantando um pouco, dando um spoiler, o que vai acontecer? Depois que ele fizer esse download, ele vai me mostrar a interface de instalação do produto. Tá? Acredito que já vai acontecer agora. Ele agora está extraindo, porque o arquivo que é baixado é um arquivo compactado. Então ele começa agora a fazer a extração desse arquivo na minha máquina. E aí automaticamente vai aparecer a tela de instalação, ok? Pronto. O meu download foi bem sucedido e ele agora vai abrir a caixa de diálogo da instalação. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar nesse botão aqui, instalação. E aí eu posso fazer várias coisas no momento da instalação. No nosso caso, eu vou criar uma nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente. A minha máquina está limpa, não tenho nenhuma versão do SQL Server. Então vou escolher nova instalação autônoma do SQL Server. Ele vai preparar e aí vai me mostrar essa caixa de diálogo onde eu digo se eu vou instalar uma versão gratuita ou se eu tenho uma chave de produto. Se eu tenho uma licença, eu coloco aqui a chave do produto. No meu caso, eu vou usar a versão Developer. Vou clicar em avançar. Vou aceitar os termos do licenciamento. Clico em avançar. Vou pedir para a Microsoft, o Microsoft Update está sempre buscando atualizações do software. Vou clicar em avançar. E ele vai fazer alguns requisitos para saber se a sua máquina atende à instalação do SQL Server. Nesse ponto é onde você vai verificar se a tua máquina vai suportar ou não o produto. Claro, o SQL Server até ele consegue ser executado em máquinas não é necessário que a máquina seja tão parruda, tão forte para poder estar executando
o banco de dados. Mas nesse ponto ele vai fazer aí alguns cheques e pode ser que você tenha alguns problemas aí para resolver, caso esse requisito não seja atendido. Pronto. Ele fez as minhas verificações, fez as atualizações. A única coisa que ele me falou, ele me alertou sobre o meu firewall, que ele está habilitado. Então, se eu quiser que pessoas externas à minha máquina acessem esse banco, talvez eu tenha problemas. Mas não é o que eu quero. Eu quero instalar o SQL Server no meu computador para fazer desenvolvimento. Então, vou clicar aqui em avançar. Aqui tem toda a estrutura que pode ser instalada nesse instalador. Não vem ao caso a gente entender detalhadamente o que a gente precisa. Basicamente, se você quer instalar o banco de dados, você vai ter que escolher a opção Serviços de Mecanismo de Banco de Dados. E uma coisa que para mim foi útil a instalação foi essa opção, conectividade das ferramentas de cliente. O resto são softwares extras associados ao SQL Server que você pode estar depois, caso você queira, estar instalando. Então, esse mesmo instalador serve para você acrescentar novas funcionalidades ao banco. Aqui embaixo são os diretórios onde serão instalados os softwares. Vou manter o diretório padrão, mas às vezes o seu C Program Files tem um tamanho pequeno e você quer instalar o banco num drive diferente do C, é aqui que você muda e é aqui que você coloca o diretório final aonde você quer fazer a sua instalação. Pois bem, o meu ambiente de SQL Server ele é organizado numa coisa chamada instâncias. Eu posso ter, por exemplo, numa única máquina, várias instâncias. Como a minha máquina está limpa, ele vai dizer se eu quero criar a instância padrão. E esse é o nome da instância, MS SQL Server. Eu vou manter isso, mas eu poderia estar mudando esse nome, criando o nome da instância como sendo um nome diferente desse padrão, ou se eu estivesse adicionando uma instância nova sobre uma instalação já existente, aqui eu colocaria o nome dessa nova instância. Então eu vou manter a instância padrão e vou clicar em avançar. O próximo passo, ele vai me mostrar alguns serviços do ambiente Windows que serão criadas automaticamente para o gerenciamento do banco. Nesse caso aqui, a gente não precisa fazer nada. Vou continuar clicando em avançar. Esse é um ponto muito importante. Quando você faz a conexão no SQL Server, você pode fazer a conexão de duas maneiras. Ou utilizando o próprio usuário do sistema operacional que você está conectado, ou usando um usuário próprio do banco de dados. Se você escolher modo de autenticação do Windows, esse será o único modo que você vai ter para acessar o banco. Porém, se você selecionar o módulo misto, você vai poder acessar o banco tanto utilizando o usuário Windows como o usuário do próprio banco de dados. Eu prefiro utilizar a opção 2, o modo misto. E quando eu seleciono o modo misto, eu preciso especificar a senha de um usuário cujo o login é SA. Não me perguntem o que significa SA, tá? Se alguém souber, pode botar ali nos comentários. Mas o SA seria o System Administrator? Não sei, estou chutando. Mas seria o administrador do ambiente. E aí aqui eu vou colocar a senha desse usuário. Coloque uma senha que vocês não esqueçam.
Agora, eu estou selecionando o modo misto, em que eu posso acessar o SQL Server tanto pelo usuário Windows quanto pelo usuário do próprio banco. Então aqui eu vou clicar nesse botão aqui embaixo. Tome cuidado que às vezes o botão fica escondido e você tem que dar um dragzinho para baixo no scroll. E eu vou adicionar o meu usuário atual como um usuário administrador do banco. Então eu clico aqui, ele vai ver quem é o usuário que está conectado. Então aqui tem aqui o meu usuário. Então eu posso entrar nesse banco de dados tanto pelo usuário SA usando essa senha, quanto de forma automática utilizando esse usuário que está aqui. Vamos clicar em avançar. Ele vai me mostrar tudo que será instalado da minha máquina. Eu tenho aqui a relação completa. E aí eu vou clicar em instalar. Aí nesse ponto ele vai começar a pegar tudo aquilo que a gente escolheu e ir instalando na tua máquina. Novamente, o tempo desse processamento vai depender agora muito do hardware que você está instalando o software, tá bom? Então vamos aguardar aqui agora um pouco. Vou ficar olhando, vou esperar até o processo acabar. Bem, está quase acabando. Pronto. Ele fez a instalação do banco de dados. Vou dar uma olhada aqui. Deu tudo certo. Eu clico em fechar. Fecho a caixa de diálogo de instalação. E aí, pronto. O meu banco de dados SQL Server já está instalado. Só que não acabamos ainda. Precisamos instalar o software que vai fazer acesso a esse banco. E esse software é o SQL Server Management Studio. Então vamos lá. Vamos instalar agora o nosso segundo software do vídeo. Vou então voltar aqui ao browser. E vou agora procurar por SQL Server Management Studio Download. Eu vou achar esse link aqui, ó. Baixar o SQL Server Management Studio SSMS. Eu vou ter esse site aqui e eu vou procurar por esse link aqui, ó. Download gratuito do SSMS. Não importa a versão que você veja aqui, tá? Talvez quando... Esse software é um software que sofre bastante atualização. Então pode ser que você, quando esteja seguindo os passos do meu vídeo, possa encontrar uma versão mais à frente. Mas isso não é problema nenhum. Ele agora vai fazer aqui o download de 670 MB. Então, novamente, dependendo aí da velocidade da sua internet, esse download vai ser um pouco mais demorado ou um pouco mais rápido. No meu caso já está acabando. Pronto. Eu agora vou clicar sobre esse arquivo executável para iniciar a instalação do SSMS. Bem,
em algumas instalações eu preciso fazer a reinicialização da minha máquina para poder continuar com a instalação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo nesse momento, porque eu preciso fazer a reinicialização da máquina, e volto para continuar a instalação, tá legal? Vai ser um cortezinho rapidinho, já volto. Bem, minha máquina voltou. Eu andei vendo, eu precisei da boot porque eu tinha alguns Windows Update atrasados. E aí o Management Studio exigiu que eu fizesse essa atualização do meu Windows. Pode ser que em alguns casos não seja necessário fazer a reinicialização. Em outros sim. No meu caso, na máquina que eu usei para gravar esse vídeo, eu tive que fazer a reinicialização. E para eu voltar à instalação do Management Studio, eu vou vir aqui no diretório Downloads e vou selecionar o último download que eu fiz do SSMS. Duplo clique aqui e ele vai abrir de novo o instalador. Pronto. Vou continuar a instalação. Ele mostra para mim aqui o diretório onde ele vai fazer a instalação. Eu vou manter o padrão e clico em instalar. Aí agora ele vai carregar os pacotes de instalação e vai fazer a instalação da interface de acesso ao banco de dados SQL Server, o Microsoft SQL Server Management Studio. Pronto. Terminou a minha instalação. E no meu caso, ele está pedindo para eu fazer uma nova reinicialização. Também não sei se isso vai acontecer em todas as máquinas. Para que eu possa continuar aí o nosso processo de maneira correta, eu vou ter que fazer a reinicialização de novo, tá bom? Então vou clicar na reinicialização, volto daqui a pouquinho. Pronto, voltei. Depois de 2 reinicializações, temos aqui já os nossos softwares instalados. Vamos fazer um acesso para ver se a gente consegue realmente enxergar o SQL Server através do SQL Server Management Studio. Então aqui no Windows eu vou buscar por Microsoft SQL Server Management Studio 18 e vou abrir o software. Às vezes, na primeira vez que você for abrir o software, ele vai ficar um tempo com essa caixa de diálogo aqui até carregar, tá bom? Vamos aguardar. Pronto. E ele vai me mostrar a minha tela de login. Se eu usar a autenticação do Windows, eu vou usar o meu próprio usuário Windows para acessar o banco. Lembra que na instalação, quando a gente escolheu o modo misto, a gente apertou um botão e carregou o nosso próprio usuário da máquina? Como eu estou logado com esse mesmo usuário, se eu clicar no botão conectar, eu vou entrar no banco. Porque ele vai entrar com esse usuário que está aqui, ó, que foi justamente o usuário que eu registrei durante a instalação como sendo o administrador, caso eu queira fazer a autenticação pelo Windows. Porém, a gente usou o modo misto e a gente colocou a senha do usuário SA. Então chegou a hora de você lembrar aquela senha que você colocou no momento da instalação. Para fazer o acesso pelo SA, você vai escolher o acesso por autenticação do SQL Server e vai colocar o usuário SA e a senha. Vou colocar aqui para lembrar a senha. E aí pronto. Me conectei no SQL Server. Então eu tenho aqui do canto a árvore principal do SQL Server,
onde é que eu posso enxergar os bancos de dados. Claro, eu não tenho um banco de dados nenhum, tá legal? Mas o meu objetivo nesse vídeo foi fazer a instalação do SQL Server com o Management Studio. Eu até me atrapalho na hora de falar esse nome. Tá aí, tá instalado para vocês. Não é objetivo desse vídeo ensinar vocês a mexer no SQL Server. Tem vários tutoriais aí na internet que ensinam você a mexer com a linguagem SQL. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, vale a pena consultar esses vídeos ou documentações que você pode encontrar aí na nuvem. Tá legal? Bem, vou fechar então aqui o meu Management Studio e aí eu vou encerrando o vídeo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, coloca lá o okzinho para mim, tá bom? E se quiserem se inscrever para receberem notificações de novos vídeos, vai ser um grande prazer. Tá legal? Gente, valeu, um abraço. Espero encontrá-los aí em outros vídeos mostrando aí como é que eu venci alguns desafios aí no meu dia a dia na área de educação e consultoria de TI. Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço.